Olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares. E esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Você ainda se lembra das promessas que Deus já te fez? Ou você deixou que o tempo e as dificuldades a silenciassem? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje no nosso Café com Cristo devocional, aliás, no decorrer dessa semana. Mas antes eu gostaria aqui de compartilhar com você um aviso importante. Nós ainda somos poucos no canal, mas eu já estou tendo dificuldades para compartilhar com todos o link e assim comunicar aqui os nossos momentos aqui nesta mesa de relacionamento. Então peço a você para que se inscreva no canal e acione o sininho para que o YouTube então possa te notificar. E assim você pode estar conosco nesta mesa comendo do pão vivo que desceu do céu. Então se inscreva no canal e acione o sininho. Vamos lá? Quero ler um texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo 18. É um texto que nós já estamos meditando aqui já há algum tempo, mas a palavra de Deus ela é muito rica. Nós nem arranhamos a superfície. Nós só precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus continue nos trazendo revelações. Então esse texto nós estamos meditando nele já tem algum tempo. E eu gostaria então de compartilhar hoje mais um pouco daquilo que Deus tem a nos dizer por meio deste texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 18, que diz assim: Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Que o Senhor Deus possa continuar ministrando aos nossos corações, que não seja, Senhor, o teu servo hoje, mas que seja o teu Espírito a falar conosco. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém e glória a Deus. Então aqui nesse texto, dirigido a um jovem pastor chamado Timóteo, discípulo de Jesus, também discípulo de Paulo, chamado por Paulo de filho amado, Paulo aqui vai escrever a Timóteo e nesse momento Paulo vai trazer a Timóteo a lembrança daquilo que Deus tinha dito para ele por meio de profecia. Então esse texto vai nos falar sobre o momento em que Paulo lembra Timóteo de um tempo em que Deus falou com ele por meio de profecia. Essas profecias trouxeram declarações, revelou o destino, trouxe à luz, à mente de Timóteo um senso, uma clareza de missão e propósito. Mas agora Timóteo, ao enfrentar as pressões às quais ele estava enfrentando em Éfeso, que trazia muita pressão social, cultural, também pressões vindas de dentro da própria igreja, por meio de falsos mestres, falsos homens que estavam disseminando um falso ensino, uma falsa doutrina, pressões que também estavam agora tocando a sua alma a ponto de Timóteo se ver com alguns problemas estomacais. Então nós vamos ver aqui Timóteo enfrentando muitas pressões vindas de todos os lados. E estas pressões, elas foram tirando Timóteo do caminho que estava o levando ao destino que o próprio Deus havia revelado a ele por meio de profecia. Então Timóteo estava se desviando do propósito. Os olhos de Timóteo estavam se desviando de Cristo, o alvo. E aí, hoje, nós precisamos aqui, neste ambiente devocional, nos perguntar: as pressões da vida também estão desviando o nosso foco? Estão desviando o nosso olhar? Estão nos fazendo esquecer das promessas de Deus para nós? A palavra aqui diz, em 1 Timóteo 1,18, diz que Timóteo recebeu antecipadamente profecia. E Paulo vai dizer que esta profecia foi para ele,
O texto aqui diz, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Ou seja, havia uma palavra dirigida para Timóteo, especificamente para Timóteo. Deus estava falando com ele de uma forma pessoal e íntima. Deus é Deus de coletividade, mas Deus é Deus também que nos fala na pessoalidade, que nos fala na nossa individualidade. Então, há uma palavra específica de Deus para você. Há promessas coletivas, há promessas de Deus para a igreja e há promessas também que se dão na individualidade. E muitas das vezes, as circunstâncias da vida, as dificuldades às quais enfrentamos, nos levam a esquecer estas promessas. Mas as promessas de Deus, elas são como combustível para um carro que está aqui vendo esta fonte de energia secando. As promessas de Deus, ela nos motiva. As promessas de Deus, elas nos impulsionam. Então, quando as lutas vêm, quando as lutas apertam, a nossa tendência é esquecer o que Deus já prometeu. Mas Deus, ele não esquece. Deus não esqueceu de Timóteo. E Deus então levanta Paulo para ministrar o coração de Timóteo. Assim como Deus também não se esqueceu de nós. E Deus levanta homens, mulheres, Deus levanta seus próprios anjos. Deus, ele nos fala por meio da sua palavra para nos relembrar das promessas que ele nos fez. Se Deus falou, ele vai cumprir. Relembrar das promessas de Deus, então, é como abastecer o coração, como nós falamos aqui, como um carro que está perdendo esta fonte de energia. Então, permita que Deus hoje traga à memória aquilo que te traz esperança. Permita a Deus que Ele venha a ser para você uma fonte de energia. E isso vem por meio das suas promessas. O apóstolo Paulo havia sido preso em Jerusalém e ele foi levado para Cesareia. E Paulo então era um cidadão romano. E Paulo agora estava aguardando o seu julgamento como cidadão romano. E agora Paulo vai se ver diante do rei Agripa. O rei Agripa, ele fazia parte da dinastia de Herodes. Essa dinastia, ela foi um instrumento para afrontar a igreja e o próprio Cristo. Paulo tinha todos os motivos para temer por sua vida, porque a dinastia de Herodes fez parte da perseguição e morte de Jesus. A dinastia de Herodes, ela fez parte da perseguição e morte dos seus apóstolos, como Tiago. Agora, Paulo estava se vendo diante de mais um homem que fazia parte desta cruel dinastia. Então, Paulo tinha tudo para temer. Mas a palavra diz, lá em Atos, no capítulo de número 26, versículo 6, o texto diz: "E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais." Todo medo, toda insegurança que poderia estar no coração de Paulo naquele momento foi suplantado pelas promessas. Um escritor chamado Max Lucado, ele diz o seguinte, uma frase interessante: "A questão não é se Deus cumprirá a sua promessa, mas sim se construiremos uma vida sobre elas." O apóstolo Paulo estava edificando uma vida sobre as promessas de Deus. Há promessas de Deus para você, para a sua vida, para a igreja onde nós estamos congregando. Fique firme nas promessas de Deus. Não permita ser governado pelas circunstâncias da vida, mas que as promessas de Deus governem a sua vida e que seja o centro das tomadas de decisão. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. As suas promessas são maravilhosas demais e nós queremos te agradecer. Perseguimos as tuas promessas.
Que elas, meu Deus, não estejam distante dos nossos olhos, que elas não sejam sufocadas pelo rugir das ondas. Renova a nossa mente, restaura a nossa memória, para que sempre possamos nos lembrar da Tua palavra. Quero abençoar aqui cada vida, coloque de pé os abatidos, fortalece, dê vigor, ó Deus, àqueles que estão fracos agora, para que possam prosseguir, reabasteçam o tanque de combustível da Tua igreja, dos Teus filhos hoje. Pai, muito obrigado. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus então possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, e que tenham todos um dia abençoado e vitorioso em Cristo. Que Deus te abençoe.